Bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Conexão Comunitária AVR. Nós somos seus apresentadores. Eu sou o Iago. Eu sou a Giovana. Eu sou a Ana Clara. E eu sou a Maria Eduarda. Eu sou a professora Sandra Zanata. Nós estamos com ilustres convidados, o Rubens Baldassa e a Juliana Paiva, né, esposa dele. Eles têm uma vasta experiência com a questão das abelhas, há mais de 40 anos. O Rubens vai contar a história e ele está já participando do projeto do Salve o Corre Piedadinha para fazer a parte de educação com as abelhas e a importância para o meio ambiente e o ecossistema. Então, nós vamos pedir para o Rubens agora e a Juliana se apresentar, para falar um pouquinho, um bate-papo legal sobre a importância das abelhas para a nossa natureza, para a nossa sobrevivência no planeta Terra. Então, Rubens, pode se apresentar, falar um pouquinho. Bom dia, pessoal. Eu sou Rubens Baldassa Júnior, apicultor e meliponicultor, sou comerciante, sou olericultor orgânico, trabalho com agentes biológicos no solo para plantios orgânicos e especialista no assunto abelhas. Legal. O que seria a parte orgânica do seu trabalho, como funciona? Só para entender um pouquinho. Esse trabalho de olericultura orgânica é um trabalho voltado para os plantios de orgânicos, onde são usados agentes biológicos no solo para restaurar a recomposição do solo para plantios sem agrotóxicos. Eu sou apicultora, meliponicultora e olericultora orgânica. Eu trabalho junto com o Rubens Baldassa e a gente faz um trabalho também de preservação do meio ambiente. A gente bate muito nessa tecla de preservação, de não mortandade das abelhas, né? Porque hoje está muito difícil. Quando se chega uma colmeia de abelha num local urbano, o pessoal quer fazer o quê? Matar ou botar fogo, o que não pode, né? E hoje a ONU colocou a abelha como o ser vivo de maior importância na face da Terra. E é crime ambiental matar uma abelha. Sim. O senhor poderia falar um pouquinho da história de vida, de como começou, de tudo isso que há mais de 40 anos o senhor tem vivenciando e trabalhando, que é um trabalho maravilhoso, espetacular com a questão ambiental e das abelhas. Sim, o trabalho começou praticamente que na minha infância, né, o dom de gostar desses seres, né, que são as abelhas, né. Eu, quando era menino, o meu avô era um proprietário de uma fazenda rural, né, onde se plantava o café. Ele era um plantador de café e dentro dessa propriedade havia a tulha, onde era armazenada os grãos do café. E essa tulha era suspensa no chão, né? Então embaixo havia um porão. E embaixo desse porão havia 4 enxames de abelhas de ferrão localizados embaixo, né? E o meu avô, todo ano, quando chegava na temporada do mel, o meu avô retirava uma grande quantidade de mel dessas abelhas, né? Daí começou a surgir o interesse por esses seres fascinantes, né? Que são as abelhas, né? E daí para frente começou a se tornar praticamente que um trabalho. Começou num hobby, entre eu e o meu pai, já quando mais adulto, né? E a gente começou a observar bastante esses seres, né? As abelhas, no caso as abelhas de ferrão, e resolvemos a trabalhar com algumas colmeias mais por hobby, né? E daí depois desse início desse hobby, passado algum tempo, a gente começou a olhar esses insetos, né, essas abelhas, com um olhar diferente, né? Por quê? Porque as abelhas, elas são consideradas os seres de maior importância
na parte da polinização dos nossos alimentos, né? Das nossas plantas. E daí para frente, começou a cada vez mais se tornar um trabalho mais sério em nossa mão. Começou numa brincadeira, daí mais à frente um trabalho mesmo, e hoje tomou bastante, como eu posso falar, tomou dimensões bastante grandes sobre o assunto, né? Onde a gente vem estudando bastante esses seres, né? E nesse trabalho que a gente faz hoje, eu levo o conhecimento de tudo que nós estamos fazendo a respeito das abelhas e da importância dessas abelhas no nosso ecossistema. Então hoje é um trabalho bastante complexo, onde a gente aqui executa um trabalho de SOS Abelhas, eu e a minha esposa. Esse trabalho de SOS Abelha é voltado para a preservação das abelhas no meio ambiente, onde retiramos essas abelhas das áreas de risco e colocamos essas abelhas dentro das áreas de proteção ambiental, né? Mas o trabalho não consiste só disso. O trabalho das abelhas hoje para a gente, ele é um trabalho onde a gente faz uma conscientização bastante grande sobre o assunto. A gente leva esse conhecimento para os jovens, né, como no caso das escolas, das faculdades, a respeito do que são as abelhas, a importância dela. O trabalho também, além do resgate e as palestras, ele consiste hoje no meu trabalho como é que eu posso falar para vocês, um melhoramento, praticamente um melhoramento genético bastante grande em relação às abelhas, onde eu crio abelhas rainhas, tanto das abelhas de ferrão, que são as apis mellíferas, quanto a ampliação das colmeias de abelhas sem ferrão, que são as abelhas de origem indígenas, né? Essas abelhas todas, elas já são abelhas que, dentro da nossa Constituição, ela tem na legislação a proteção ambiental, porque as abelhas sem ferrão hoje, elas são considerados seres patrimônio nacional. Então a gente tem um trabalho bastante amplo em cima disso, que é a parte de meliponicultura às abelhas sem ferrão, as abelhas de origem indígena. Tem diferença da palavra apicultura e meliponicultura? Sim, a apicultura são os criadores de abelha de ferrão e a meliponicultura são os criadores de abelhas sem ferrão. Mas o trabalho é bastante desenvolvido no mundo hoje com relação à apicultura. A meliponicultura, ela vem tomando espaço de um certo tempo para cá. Não era tão difundida a respeito da criação racional, da parte de conservação, né? Há bastante estudos, mas hoje que ela vem ganhando dimensões maiores. Vocês estão satisfeitos com a vida profissional, com tudo que vocês conquistaram? Bastante satisfeito, imensamente satisfeito. E essa história de vida, né, é tão bonita do Rubens, que você veio se juntar ao seu esposo, né, para estar trabalhando. É uma história muito linda, assim, né? Porque ele desde pequeno, quantos anos, seu Rubens? Olha, eu na época que eu comecei a me interessar pelo assunto, eu tinha aí por volta de 8, 10 anos, né? E aí depois eu comecei a ter como é que eu posso falar? Pegar gosto pela coisa. Entender a importância dessas abelhas. Entendendo a importância delas, né? Eu já tinha uns 18 anos, 20 anos. E quando eu comecei o trabalho relacionado com a abelha mesmo, que a gente iniciou através do nosso hobby, que foi na época, né? Eu e meu pai. Meu pai também é uma pessoa que gosta muito da natureza, né? E a gente começou, eu tinha de 18 a 20 anos na época. E que esse papel agora, ele está passando essa experiência para vocês. Que vocês compreender a tamanha importância. Então esse trabalho que ele está desenvolvendo aqui na escola de educação ambiental é essencial para vocês compreenderem. Eu acho que já na implantação das abelhas que já mexeram com vocês. Agora imagina com toda essa experiência passando, né? Porque no caso, sem abelha,
sem polinização. Sem polinização, sem fruto. Sem fruto, sem o ser humano. E desde criança, na época de escola de vocês já pensavam em se formar e trabalhar nessa área? Não, eu não pensava em trabalhar nessa área. Eu Foi levada? Foi levada? Eu fui levada depois que eu conheci o Rubens, que ele me levou no apiário, aí eu tomei umas 70 ferroadas no caminho. Fiquei assim, super linda, inchada. Não desistiu. Não desisti, fiquei firme e continuamos. Legal. Hoje não leva mais picada, né? Leva. Olha! Nossa, como leva? Aí que leva. Não leva mais picado, tá vendo? Mas acostumou com Pega os gosto, picados. pega gosto. Um dia que não leva picada, fica chateado. Vira peso. Em relação ao trabalho de vocês, com a implementação e o resgate de abelhas, a produção de mel, vocês planejaram ou pensaram em contribuir na área ambiental especificamente? Ou foi um caso da própria abelha que ensinaram a vocês essas necessidades? Olha, eu costumo falar o seguinte, com a abelha, você nunca sabe tudo. Você pode estudar, mas cada dia de trabalho é um aprendizado novo. Legal saber né? isso, porque assim, a Unesp veio implantar, eles estão estudando, né? Então a gente percebe que eles sabem de abelha, porque estão estudando, mas às vezes não tem essa vivência que o senhor tem de 40 anos para saber que existem essas questões no meio do caminho e que tem que sempre aprender. Olha que legal essa fala. Inclusive eu quero falar para vocês o seguinte, o que ajudou a alavancar mais o meu trabalho com respeito à apicultura foi que num certo tempo da minha vida lá atrás, eu estava fazendo o resgate de uma colmeia dentro de uma área de preservação ambiental. A árvore havia caído, tombado com o vento, e as abelhas se encontravam dentro do oco dessa árvore, né? E ao cair essa árvore, ela ficou deitada próximo do chão, e embaixo de onde essas abelhas entravam, elas construíram os seus favos aí embaixo. Elas chegavam quase que no chão, elas estavam próximo do chão, uns 30 centímetros. Olha. Os favos davam uns 80 centímetros de Quantos comprimento. anos isso, seu Rubens? Isso foi mais ou menos Para construir tudo isso? Não, isso é rápido. Depende da quantidade de abelhas no local e a oferta de alimento, ela se expande muito rápido. Pode ser que essa abelha conseguiu chegar naquele ápice ali em 3 meses de trabalho, né? Então, o que eu quero falar para vocês é o seguinte, que ao fazer esse resgate, eu observei que na borda dos favos de cria e de mel, haviam algumas cápsulas como se fosse um casulo de bicho da seda na volta. Então, o que acontece? Essas cápsulas são abelhas rainhas que estão sendo geradas nesta colmeia, né? E isso é um processo de perpetuação da espécie. A abelha está produzindo novas rainhas para lançar novos enxames na natureza, que é o processo de perpetuação, né? Então, através daquela observação que eu fiz ali naquele momento, eu conseguia começar a desenvolver a produção de abelhas rainhas em alta escala. Então, eu percebi que através daquela observação ali e a minha briga no dia a dia, insistindo com as minhas observações e as minhas experiências que eu estava fazendo naquele momento, eu consegui a técnica de ampliação das minhas abelhas rainhas para com que eu conseguisse aumentar a quantidade de colmeias, tá? Aí eu desenvolvi esse trabalho há mais ou menos uns 28 anos atrás, onde isso daí era novidade na apicultura, na criação de abelha. Mas já haviam estudos sobre esse assunto lá fora, na Europa. As pessoas que trabalhavam com abelhas, os mais entendidos sobre o assunto já estavam desenvolvendo criações de abelhas em alta escala. Eu tinha uma pequena noção sobre o assunto e através daí as minhas observações foi quando eu comecei a ganhar terreno sobre o assunto apicultura. Passado um certo tempo, eu comecei a divulgar bastante o meu trabalho e fui convidado para uma reportagem do Globo Rural, onde o pessoal havia interesse em mostrar a expansão da criação das abelhas.
das abelhas rainhas, né? E aí o meu trabalho a partir daí começou a ganhar dimensão e cada vez mais eu observando e desenvolvendo técnicas para o nosso trabalho da apicultura. E como aumento vem a preservação. Sim, sim. Qual a importância das abelhas no nosso ecossistema? Olha, hoje eu posso falar para você que é o seguinte, as abelhas, tanto as abelhas de ferrão quanto as de ferrão, são consideradas pelas Nações Unidas o ser vivo de maior importância na Terra. Por quê? Porque as abelhas são os principais elementos da polinização. E a polinização é a fecundação das flores e dos frutos, né? Ela é considerada a vida na Terra. Porque todos os seres vivos que se alimentam aqui na Terra dependem de uma forma ou de outra da polinização das abelhas. Eu queria fazer uma observação, porque muitas pessoas acham que a abelha é guaxupé, qual as outras. As pessoas acham que as abelhas pretas são abelhas daninhas, são abelhas nocivas às lavouras, às plantações, que os marimbondos não servem para nada, né? Então o pessoal não tem uma consciência do que é este ser na preservação. Como tudo na terra, Deus colocou a mão e cada um tem a sua função aqui dentro. Então, cada espécie que a gente tem aqui dentro, que são as abelhas apis mellíferas, as abelhas de ferrão, as abelhas indígenas, que são as abelhas sem ferrão, elas produzem mel e elas produzem resinas, produzem pólen, produzem cera, produzem o própolis, né? E tudo isso ele tem um peso para cada indivíduo ali dentro, para cada espécie. O que eu quero falar é o seguinte, que cada abelha, ela desenvolve um papel na natureza, praticamente, que são polinizadores de determinadas plantas, né? As abelhas pretas, que são as abelhas escaptotrigonas, tem uma grande variedade delas nessa linhagem, tá? Estas abelhas são abelhas altamente polinizadoras das palmeiras. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Na Amazônia existe a castanheira, né? A castanheira é uma árvore que ela tem 3 vezes a dimensão da floresta, né? Para vocês entenderem. Seria a altura da floresta, a primeira. A segunda altura seria o tronco da castanheira lá em cima, se destacando da floresta. Aí lá em cima, a terceira dimensão, abre a copa da castanheira, os galhos, as flores, e ali vão ser gerados os frutos. Então, existe uma abelha específica para a polinização lá naquela altura. Então, daí a importância de cada espécie que está aqui dentro. Então, os marimbondos, no caso, eles não são produtores de mel para estocagem, eles não produzem para estocagem, mas eles fazem o papel da polinização também. Eles coletam o néctar e coletam o pólen. As vespas, e as pessoas não dão interesse para as vespas, às vezes são colônias e às vezes são individuais. As vespas são altamente controladoras de pragas, elas matam lagartas, elas matam pulgões, então elas executam um equilíbrio no ecossistema, controlando determinadas pragas que existem naquele local, tá? Então, esses insetos a gente tem que preservá-los, porque as pessoas acham que o mel dessa guaxupé, essa abelhinha que vai no cabelo, ela não ferroa, ela morde e ela solta um líquido. Esse líquido, ele queima a gente, ele queima. Então as pessoas acham, e porque também o mel dela não é próprio para o consumo. Por quê? Porque a gente considera ela na cultura como uma abelha urubu. Ela pega os restos de líquidos de coisas mortas. Então o mel dela não é bom para o consumo, não é? Tá? As pessoas, como ficam sabendo disso, acham que tem que exterminá-las, mas não. Elas têm o papel no nosso ecossistema de polinização.
Olha que bacana, né? Tem essa mania, né, de achar que tudo que não dá lucro, não dá Serve algo, e não extermina. serve. Não, mas tudo nesse nosso mundo, Deus deixou para uma específica e determinada missão. Olha, Maria Eduarda, o que você falou, né? Essa fala muito importante. Porque eles são comerciantes, né? De mel, tem apicultura, cultura. E não pensa só na questão capitalista, como você colocou na redação, que ela é uma das vencedoras da redação. Tem a questão de compreender e entender que nem tudo faz parte do comércio, e sem essas abelhas, nem o comércio pode acontecer depois, nem a vida, nem tudo, nada. Né? Então, assim, muito legal essa postura com a questão ambiental de vocês. Voltando ali atrás, eu acabei desviando o assunto aí de uma pergunta aí, que eu estava falando do nosso segmento de trabalho, né? Hoje nós temos o SOS, que é para a parte de preservação das abelhas, né? Tanto das de ferrão quanto as sem ferrão. Retiramos os marimbondos, as vespas, fazemos introdução delas nas áreas de preservação também, né? E o segmento do nosso trabalho hoje, que engloba a parte de olericultura também, onde eu tenho abelhas para aluguel, né? Esse foi um segmento que a gente desenvolveu. Como eu crio abelhas em grande escala, e eu posso ter bastante colmeias a respeito do assunto, né? Eu faço um trabalho de aluguel de abelhas também para os produtores rurais. Tipo assim, a pessoa necessita de abelhas naquela área para fazer a polinização de uma determinada cultura, e hoje, devido às queimadas, aos agrotóxicos e problemas naturais, às vezes aquela região não tem mais polinizador. Porque na polinização existem outras espécies de insetos também que ajudam na polinização, tanto quanto a gente tem também no caso o morcego, que se alimenta de pólen e de frutas, e que ele também ajuda a fazer o trabalho de polinização, né? Mas as abelhas é o topo da cadeia, é o principal da polinização. Então nós temos essas abelhas para, no caso, fazerem a polinização nas culturas. Temos as abelhas para iniciantes na apicultura também, que a gente consegue fornecer abelhas para esse pessoal que está iniciando. E no meu caso também, hoje eu faço a capacitação de pessoal na prática ou através de cursos, para a gente estar capacitando profissionais na área da apicultura e da meliponicultura com relação à preservação das abelhas e o meio ambiente. Como funcionam as colmeias? Como elas são feitas e qual material? E quais são os papéis das abelhas? Olha, as colmeias, a gente encontra elas na natureza, né? Que seria pelo processo natural. As abelhas de ferrão, elas habitam troncos, ocos de troncos, né, de árvores, né? Fazem suas colmeias em cipós, em galhos. As sem ferrão também são da mesma forma, só que as sem ferrão, as colmeias têm que serem protegidas. Então essas colmeias estão dentro de ocos, né? Dentro de buracos, dentro da madeira. Então ali elas se alojam e ali elas desenvolvem as suas colmeias. Tá. Agora esse é o processo da natureza. Essas abelhas, que eu também não falei, essas abelhas podem estar localizadas dentro de cupim, que é o inseto que a gente tem aí na natureza. Então o cupim faz a sua moradia, o passarinho vem, faz um oco lá dentro, faz um buraco, eles ficam um espaço ocioso ali dentro, e essas abelhas podem se alojar ali dentro, fazendo uma colmeia tanto da de ferrão quanto a sem ferrão. Agora, do apiário, como você estava falando do sistema das colmeias, né? Colmeias são usadas para o sistema racional de trabalho, tá? No sistema racional de trabalho com a apicultura, a gente tem um padrão de colmeias feita de madeira, e este é um padrão mundial de apicultura, de trabalho especializado com apicultura voltado para a produção comercial de produtos e derivados, tá? Então essas colmeias, elas são as colmeias Longstrot, no caso aqui, que é a que eu estou citando, que é o padrão mundial da apicultura, que é a caixa Longstrot.
Essa é desenvolvida com medidas e são medidas específicas para o trabalho, né? Para que seja um trabalho profissional, no caso, né? Para produção em grandes escalas. Tá? E aí vem a colmeia, vem o ninho, sobreninhos, caixilhos, é isso? Aí tem os apetrechos que são colocados nessas colmeias para que facilite o trabalho que o apicultor está desenvolvendo na área. Voltado para a produção de mel, ou voltado para a produção de pólen, voltado para a produção de própolis e a geleia real. Essa caixa ela é constituída de caixilhos de madeira, que é onde a abelha vai construir o seu favo, né? E isso facilita o manejo no dia a dia do profissional. Como que é feita a produção de mel? Fica na data certinho, tira ela daí fora, certo. A produção do mel. A produção do mel ela é normal dentro de uma colmeia, que o pólen e o mel, no caso o mel, ele é feito do néctar que é colhido na planta, que é a glicose que a flor fêmea libera na transpiração na hora que a flor abre, né? O porquê? Porque a flor vai ficar molhada e meladinha, no caso ali, propícia para com que que ela receba o grão de pólen. Pólen é o alimento também colhido pelas abelhas, que é o espermatozoide da planta da flor macho, tá? Então, na planta existem na mesma árvore ou no mesmo pé variedades que produzem flor fêmea e flor macho, e há variedades de plantas que produzem um pé macho e um pé fêmea. Então, daí a necessidade do trabalho das abelhas. A abelha colhe o néctar, que é a glicose colhida na planta, para a fabricação do mel, e colhe o pólen, que é adicionado na colmeia também, que é usado na mistura entre mel e pólen, que isso vai se tornar o alimento das larvas, das crias recém-nascidas, que estão nascendo aí, que estão se formando. E essa alimentação é usada constantemente pelas abelhas, a mistura do mel e do pólen. Agora, no caso da produção de mel nas criações racionais, a abelha vai na flor, colhe o néctar, coloca na bolsa, né, que tem na barriguinha dela, uma bolsa que tem na barriguinha dela. Aí, conforme ela, antes dela chegar na colmeia, ela já vai transformando esse néctar em mel. Chegando na colmeia, ela regurgita esse néctar que já está transformado em mel. A transformação do mel ela não ocorre de uma maneira, como que eu posso falar para vocês, ela acabou de colher o néctar na planta e liberou já o mel lá, não. Vai passar por um processo aí onde as enzimas dessa bolsa, que faz parte do aparelho digestivo e armazenamento do néctar, essas enzimas começam a agir em cima dessa substância que ela colheu lá na planta, que é o néctar. Ele é devolvido dentro da colmeia, dentro do alvéolo, que é o buraquinho de armazenamento ali. Então ali ele vai passar várias vezes de boca em boca, e as abelhas vão recolher esse mel de novo, voltar para dentro do alvéolo outra vez, várias vezes, para com que esse líquido que ela colheu na planta seja transformado no mel. Então aí ele vai ganhar enzimas e vai perder umidade. Então vai tirar o excesso de umidade e fazer com que concentre nesse valioso produto que é o mel, vitaminas, né? Proteínas, sais minerais, aminoácidos. Isso ela trabalha, ela purifica. É tão importante, né, essa parte, que eu assisti um dos vídeos quando eu tive a produção de abóbora aqui no Espaço Sensorial, que a gente tem aqui na escola o Espaço Verde, onde eu dou aula, né? E eu tive que aprender para poder dar aula sobre a polinização das flores. E aí um dos vídeos, uma senhora falou, por que eu passou na minha linha do tempo, por que não tá dando fruto, no caso a abóbora. E aí veio uma das pessoas compreendidas,
explicou para eles. Se não dá é porque não está tendo as abelhas e insetos ao redor. Está acontecendo alguma coisa. E aí a senhora vai ter que fazer manualmente essa polinização. Na flor macho e passar na flor fêmea. Olha a importância, senão ela vai ter o fruto. Por que não tem abelha nesse local, Sr. Rubens? Olha, ou insetos? O que acontece? Aqui dentro da cidade é meio problemática a situação. Então, quando a gente começou lá no começo da conversa, as pessoas que não têm conhecimento sobre o que é uma abelha, a primeira intenção, na hora que ela vê um enxame de abelha, é ela ir lá e destruir, ou pedir para alguém ir lá jogar um veneno, ou ir lá pedir para o bombeiro vir e exterminar essa abelha do local, né? Então, o que acontece? Há falta de polinizadores no local. Antigamente, há pouco tempo atrás, se faziam grandes pulverizações aqui dentro da cidade com o fumacê para o combate do pernilongo da dengue, tá? Então, esse veneno que estava sendo pulverizado dentro da cidade e tentando controlar o problema do pernilongo, está causando um grande problema com relação a outros tipos de insetos que são os benéficos da nossa natureza, né? E, no caso, como eu citei, tudo que está aqui, ele tem o seu papel na natureza, né? Ele não deve ser eliminado de qualquer forma, né? Então, estava sendo eliminada as abelhas, por um motivo ou por outro, e não havia a polinização das suas abobreiras aí no caso, né? Então, vou citar um caso aqui para vocês terem uma noção. O maior polinizador da flor do maracujá é a mamangava. É aquela abelhona grande, preta, que são consideradas abelhas solitárias, né? Entre essas solitárias, há uma grande quantidade de espécies desses seres que são polinizadores, grandes polinizadores, né? Apesar de eles serem individuais, eles são altamente polinizadores, né? E se não houver a mamangava no local onde você está plantando uma lavoura de maracujá ou o seu pé de maracujá no quintal, se você não fizer esse processo que a Sandra estava falando aqui, de fazer a polinização manual ali com um pincel, ou com um bastonete, com um cotonete, qualquer coisa desse tipo, você não vai ter a produção de frutos nesse local. Essas sem ferrão, elas também são grandes polinizadores das abobreiras aí no caso, do pepino, da melancia, da abóbora, que são flores maior, onde a parte feminina da planta e a parte masculina está longe, às vezes, do estigma do outro, e necessita desse polinizador maior para com que ele gire dentro dessa flor, ele derrube os grãos de pólen para dentro do estigma feminino. Então, para que ocorra a fecundação, no caso, para você ter o resultado ou de uma melancia ou de uma abóbora, né? Que é aquela abelhona. Isso, que é a mamangava. No meu espaço. Isso. E não dei importância. Olha que coisa, né? Ele acabou de explicar. Não dei importância. Vocês podem perguntar, viu? Deixa eu te falar. Vou te falar de novo. Da Maria Eduarda, pode falar. Deixa não. Aproveita porque nós temos uma fonte rica de experiência aqui, ó. Você me perguntou sobre o mel aí, né? Vamos acabar de concluir o assunto, né? Quanto aos méis, né? Quanto aos méis, né? No caso da abelha apis, que é a abelha de ferrão, que é a abelha apis melífera, o produtor, o apicultor que está trabalhando com a abelha, ele tem condições de diferenciar os tipos de méis, tá? No caso, se você tiver com uma abelha em uma área de preservação ambiental, onde ali tem brejos, tem varjões, tem cerrado, tem matas, ali vai ter inúmeras espécies de plantas, né? E cada flor que estiver abrindo ali na época da primavera, ela possui uma quantidade diferente de proteínas, de vitaminas, de minerais, e cada uma vai possuir uma coloração diferente na liberação do seu néctar, né? Então, no caso da abelha estar colhendo ali nessa área que eu citei, ela vai produzir um mel de coloração, às vezes bastante escuro, às vezes até um mel preto, onde ela está englobando todo tipo de planta e
o mel não tem como especificar a coloração dele devido à variação de flores, tá? O paladar dele também vai variar de acordo com a predominância da flor que está naquele momento. No caso do apicultor fazendo a produção de mel, ele pode diferenciar. Ele tem abelhas numa cultura de laranja, abelhas, no meu caso, que eu faço a polinização do primeiro plantio de açaí do estado de São Paulo, aqui na nossa região, o mel da florada do limão, o mel da florada do eucalipto, o cipó-uva, que é o que nós temos bastante aqui na nossa região. Lá no sul tem a abracaatinga, que é uma planta onde um tipo de inseto, uma cochinilha que ataca aquela determinada planta naquela época do ano, é liberado ali na árvore uma substância adocicada amarga que provém desses seres e da planta do local, onde se produz um mel bastante escuro, um mel bastante escuro, um mel amarronzado e de um paladar amargo, que é diferente do nosso mel produzido aqui das flores. E é consumível? Consumível. Esse mel foi analisado, ele é considerado um dos melhores mel do mundo hoje e o maior consumidor desse mel hoje no planeta são a Alemanha, a Rússia. Não, tem que ser nosso país, pelo amor de Deus. Nós temos que saber da importância. Tira daqui é um remédio pra eles. Tira daqui pra eles. Você acha que é absurdo? Agora, o que Eu quero acontece? esse mel, você tem? O que acontece com relação a esse mel, né? Esse mel, por ele produzir um paladar amargo, na hora que você coloca na sua boca, as pessoas aqui dentro do nosso país entendem que esse mel não presta, que não presta para o consumo, né? Então, o que acontece? Através das análises que fizeram lá fora, antigamente esse mel era usado aqui no nosso país só para alimentação de colmeias fora das temporadas. E o pessoal lá de fora descobriu que esse mel tem um valor medicinal e nutricional tão grande que tudo que produz lá no sul hoje eles levam embora. E não tem para nosso comércio? No nosso comércio não tem, porque o povo nosso aqui, né? Só que é doce. o nosso povo aqui acha que por ser amargo não é bom. Gente, O Brasil é um país que consome muito pouco mel. O Brasil consome mel como medicamento, não como alimento. E o europeu consome mel como alimento e medicamento, né? Tipo assim, lá fora, aqui a gente não fica sem arroz e feijão. Lá fora eles não ficam sem mel. E aqui os brasileiros não dão importância. Então sai daqui para eles lá fora. Só uma curiosidade para vocês. Da importância do mel, né? Do teor nutricional do mel. Se você consumir uma colher de mel e uma torrada, só essa pequena quantidade de alimento que você ingerir é o suficiente para manter o organismo do ser humano funcionando durante 24 horas. É toda a energia, toda a energia, a vitamina, a proteína que o ser humano precisa. Que legal. Eu preciso consumir, nós vamos consumir. O mel da abelha Apis, no caso, que lá na África, no caso lá na África, o mel da abelha Apis, né, que aqui o pessoal fala abelha africana, que ninguém quer saber da abelha africana, essa abelha africana foi introduzida aqui no Brasil para pesquisas e hoje essa abelha tomou dimensões bastante grandes aqui dentro do nosso país. O que acontece? Eu estou desviando um pouco do assunto que eu estou falando. Eu acho bom essa interação de estar respondendo realmente os questionamentos de vocês. O que acontece com relação ao que eu estou citando aqui agora da abelha? O que eu queria falar para vocês é que o mel ajudou a combater a fome na África. E tá sendo hoje bastante difundido entre o governo africano, incentivando a produção do mel devido ao seu valor nutricional e as condições que eles têm lá para a criação. Eles não são um país desenvolvido ainda bastante na apicultura, mas eles estão tendo incentivos do governo lá e de cooperativas para a produção de mel. Agora, voltando aqui na abelha de novo. Quando começou o trabalho de abelha aqui na América do Sul, aqui não existia a abelha Apis, que é a abelha de ferrão.
aqui existiam as abelhas de origem indígenas, que são as sem ferrão, que é a abelha jataí, a abelha igaí, a abelha borá, são inúmeras espécies. E tem um mito, São Rubens, que essas abelhas jataí estão sendo mortas pelas outras e as outras não deveriam estar aqui. Eu já ouvi, porque as outras matam a nossa nativa. Não. Senhor, como que o senhor vê essa situação? Eu falo que essa conversa ela não é certa. Por quê? O que acontece? Os seres vivem em simbiose no nosso planeta. Tá? O que pode acontecer com relação às abelhas de ferrão aí, as sem ferrão? Ontem ainda um amigo me perguntou a respeito de uma colmeia de abelha apis, onde ele viu que entrou uma colmeia de abelhas jataí dentro e elas estavam vivendo ali tranquilamente. O que acontece aqui, só para vocês entenderem? Uma caixa, um enxame que a gente está trabalhando de abelha de ferrão, que é a abelha apis, ele fica fraco lá por um motivo ou por outro, ou acabou terminando aquela colmeia ali, não tem mais. Ali dentro tem resíduos de cera, então esses resíduos de cera são atrativos para as espécies de sem ferrão que existe na área. Aí vem a abelha jataí e entra dentro dessa colmeia. E o que acontece? Como o espaço é bastante grande de uma colmeia apis e o espaço de uma abelha jataí é bastante pequeno, a abelha começa a construir um cerume ali dentro para fazer a parte de proteção dela. Ela faz uma casca envolvendo a parte do filhote delas e a parte de armazenamento do mel, para proteger de outros tipos de predadores. Aí no caso, tipo assim, a formiga que vai entrar ali dentro, para proteger, tá? Então, retorna um enxame de apis para dentro dessa caixa na época da enxameação, existe ali dentro um jataí. Então o que vai acontecer? A jataí, para defender o seu local que ela está morando ali, ela começa a ir para cima da abelha apis. Uma abelha jataí, que é aquela minúscula, mata uma abelha apis que é tão grandona. Ela prende a mandíbula dela na asa da grande e ela vai neutralizar, porque depois que ela fechar a mandíbula na asa da apis, a apis não consegue se salvar mais, ela perdeu a asa. Então ela perdeu a asa, ela cai no chão, ela é alvo de algum predador, ela vai morrer. Então o que acontece é isso daí. Agora, o que acontece na meliponicultura, no trabalho das abelhas sem ferrão? Isso daqui eu vou frisar para vocês aqui, para vocês terem esse tipo de conhecimento, que até ontem eu estava fazendo uma documentação na Secretaria de Defesa da Agropecuária, onde que o problema foi mencionado. Cada estado do nosso país, ele tem que obedecer à legislação federal, tá? Como eu falei lá, as abelhas sem ferrão são consideradas patrimônio nacional. Tanto é que quando eu fui fazer, nós, da Escola Azul, a instalação das caixas de abelhas, tanto aqui como lá no córrego, nós tivemos que abrir a documentação. Nós fizemos toda essa parte. Sim. Então o que eu quero falar para vocês é o seguinte, que hoje lá no sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, eles possuem uma legislação própria do estado, onde incentiva a preservação e a criação de abelhas sem ferrão, tanto para criadores esportivos, tanto quanto para criadores profissionais. O roteiro que a gente faz, isso a gente pode até falar, ele não é fixo. Então, é mais para a gente ter o contexto que a gente precisa. Então, esse roteiro, se vocês acharem que tem alguma questão, não tem problema de estar modificando, ok? Quais foram e são os maiores desafios enfrentados ou enfrentados? A falta de incentivo, a falta de incentivo do governo, né? A mortandade das abelhas, que as pessoas não têm conhecimento sobre a importância. Então, tudo isso é a coisa que mais atrapalha, né? Que mais assim inibe nosso trabalho. Hoje um dos maiores problemas que a gente enfrenta com relação à criação de abelhas são os agrotóxicos que são usados nas lavouras, principalmente na cana e na soja. Aqui na nossa região é a cana-de-açúcar, que ocorre as pulverizações aéreas, e as pulverizações aéreas não é tão segura do jeito que eles falam. Dá a deriva de produto, do produto que está sendo feito no local. O que é a deriva?
A aeronave vem e vai soltar o produto em cima daquela determinada área que está plantada. Tá? Então, para se fazer esse tipo de pulverização, tem um controle bastante rigoroso que é feito pela ANAC, pela Secretaria de Defesa Agropecuária, que o pessoal deveria estar obedecendo às normas rígidas que são impostas. Mas, infelizmente, hoje não são trabalhadas de acordo com as normas que são feitas. Então, usam vários tipos de veneno em uma única mistura lá, que acaba potencializando o produto e fazendo com que esse produto se torne mais agressivo ao meio ambiente. Tá? Então, de acordo com uma pulverização feita no local e que há a deriva do produto, a deriva as gotas são calculadas para que elas desçam rápido e se estabelecem em cima daquela cultura. Então, se essas gotas não estiverem na velocidade do vento e da evaporação que está sendo feita no momento, essas gotículas descem e sobem ao mesmo tempo. Então, as que sobem na corrente de vento são levadas em longas distâncias. Então, ele espalha e leva à contaminação das áreas de preservação. Em vez de elas caírem reto, elas se espalham. Aí, no caso, ela causa problema no ecossistema local. Ela vai matar os insetos, de modo geral, que existe no local. Se for usado piretroides nessas pulverizações, os piretroides vai cair no chão, vai ser depositado no chão. Vem a chuva, leva, através da enxurrada, esses excessos de produto para dentro das nascentes de água, para dentro dos rios, ocorrendo uma grande matança dos peixes. Agora falando mais de córregos urbanos, tipo o nosso dia a dia. Eu queria saber, assim, qual foi a visão de vocês quando vocês souberam do nosso projeto? Qual foi o olhar que vocês ficaram sabendo do movimento para salvar o córrego de Pedradinha? E o que vocês acharam da ideia de instalar caixas de abelhas e a importância que ela vai ter na recuperação do nosso córrego? Olha, eu achei muito bacana a iniciativa da professora Sandra, de vocês, do colégio, que está incentivando, de alguns órgãos públicos que também estão no meio aí, que estão dando apoio, né? É muito bacana, sim, isso é de grande peso hoje, no dia a dia do ser humano, porque além de estar fazendo a recuperação desse córrego, que está desenvolvendo, fazendo a despoluição deste local, preservando a nascente, melhorando a qualidade da água que está no local, aumentando a variedade de plantas que estão no local, a conscientização do jovem. E o jovem, ele é o esteio de amanhã. Isso mesmo. E eu acho assim, a gente está numa experiência inicial, né, apesar de saber de toda essa importância das abelhas, e que a gente vai precisar desse respaldo, desse apoio, né, e que o senhor, outros armamentos, que já compreende tudo isso, está dando essa formação, tanto da minha como de vocês, para que a gente prossiga esse projeto ano que vem e vá para frente. Tipo assim, para nós foi um orgulho muito grande ver os jovens, né, nessa iniciativa da professora, né, porque vocês abraçaram, né, essa iniciativa da professora. E quando nós soubemos e vimos pela televisão, primeiro foi pela televisão, depois que a Sandra, né, foi contar pra gente. Então o Rubens principalmente, ele se emociona muito. Então vocês deixam a gente muito emotivo com essa iniciativa de vocês e muito orgulhosos. Muito legal essa fala, né? Porque a gente vê que se teve essa emoção no que a gente quer fazer, é porque realmente gosta da causa e quer investir, ajudar, né? Com certeza. Tipo assim, a união faz a força, né? Tipo assim, às vezes a gente acha que só a gente está lutando por aquilo, mas aí a gente olha pra frente, nunca a gente deve olhar pra trás. Quando a gente olha pra frente, tem muito mais gente envolvida. Isso, a gente não vai passar assim. Como você perguntou da importância de estar colocando a abelha nessa área, né? A importância é muito grande,
Por quê? Porque sem a abelha, como a gente falou ali atrás, não tem a sequência da vida, né? Então o que acontece? A abelha, ela é o principal elemento da fecundação das flores e dos frutos, né? Você fazendo o remanejamento dessa área e plantando, as árvores vão, no caso de fazerem um replantio no local, estas árvores elas vão chegar a um ponto onde elas vão florescerem, né? E as abelhas neste local, elas vão se alimentar desse néctar, desse pólen que está sendo produzido nessa área. Então, ela fazendo esse processo de estar se alimentando, ela vai estar colaborando na produção de semente, de frutos, aumentando a biodiversidade do local. Onde estas árvores vão puxar mais água do solo, vão ajudar a fazer essa água ficar mais potável, tá? E daí podem surgir pequenas variedades de peixes aí no local, de pássaros, de variedades muito grandes de insetos, de pequenos animais, onde são dispersores das sementes, dos frutos, ajudando com que aumente o replantio dessas espécies no local. Agora fale um pouco sobre os problemas encontrados na localidade do Piedadinho. A ausência de mata ciliar diversificada que acaba ficando restrita na área que o São João cuida. Por esse motivo que instalamos as caixas de abelhas naquele local. Acabou de responder, porque assim, é um dos problemas que está nos impedindo nessa questão, que seria as abelhas, por ter uma diversidade muito pequena de vegetação, as abelhas não ter o alimento dela, não conseguir sobreviver. Ou o senhor acha que essas abelhas vai conseguir naturalmente sobreviver, que a gente instalou? Porque a diversidade de vegetação nativa e espécies lá é muito pequena ainda. Tem muita leucena, que são exóticas, que talvez também até sirva nas próprias flores. A gente tem que fazer plantar algumas espécies ali de flores para poder começar essa cadeia a funcionar. Como é que o senhor acha que a gente pode, fazer para cuidar? É nesse sentido que eles queriam saber quando nós montamos o roteiro. Certo. O que eu posso falar para vocês é o seguinte, isso só com o tempo agora. O projeto vocês já começaram, vocês estão plantando, vocês estão zelando, está conscientizando os moradores na área, né? Está conscientizando o jovem principalmente do que está acontecendo no local. E as abelhas, pela mão de Deus, elas já vão estarem aí nesse local, essas colmeias que estão aí, elas vão estarem proliferando nessa área, desde que o pessoal esteja cuidando dessa área, para que se desenvolva mais espécies de plantas. Está funcionando? Então o que eu posso falar para vocês é o seguinte, as abelhas, existem muitas espécies, cada espécie tem um raio de trabalho que é limitado por elas, né? No caso das abelhas de ferrão, que existem aqui na nossa região, aqui nessa área da escola, do Piedade aqui, essas abelhas têm um raio de trabalho de no mínimo 3.500 metros de distância. Então, se você colocar isso em quantidade de hectares ou aqueles, são uma quantidade bastante grande que essas abelhas vão cobrirem fazendo o seu papel aí de colhimento do alimento, né? No caso, ir fazendo a polinização, né? As abelhas sem ferrão, elas têm um raio de ação menor do que as abelhas de ferrão. Então, estas abelhas não dependem só da quantidade de alimento que está aí na área de preservação, onde vocês estão trabalhando, mas essas abelhas conseguem colher esse alimento longe e trazer para dentro de suas colmeias, onde vai conseguir sim com que essas colmeias vão aumentar e vão se expandir. Pelo processo natural, que é o normal da natureza, que é a perpetuação, uma colmeia dessa de jataí, ela vai lançar aqui nessa área onde ela está,
de 3 a 5 colmeias novas por ano. Nossa, Então, elas vão estar repovoando essa área de volta. que legal. Então, a gente pode ficar sossegado que daqui a uns tempos nós vamos ter novas colmeias encontradas. Com certeza, com certeza. É muito legal saber disso, né? Você vai aprendendo, por isso que eu falo que ele tem muita experiência para nos passar. Até porque às vezes aparecem outros tipos de abelhas que eu já vi no próprio corpo. Por ignorância eles colocam fogo. Eu já fiquei até nervosa com uma situação que decorreu. Mas uma das atitudes que nós da comunidade Pegadinha Alzira Wallenberg mais admiramos foi essa relação próxima de várias parcerias e pessoas com a gente. Isso, segundo ela, fez grande diferença para o andamento do projeto, ter resultados grandiosos para tudo que nossa comunidade almejava e ainda almeja. Essa parceria proximadamente continuará fazendo parte junto com a gente, com várias pessoas. E vocês acham que essas ações colaborativas são importantes? Muito importante, muito, é o essencial, né? Quanto mais, melhor. como ela disse, né? É igual o trabalho da formiga, né? A união faz a força. A união. Qual é o papel das abelhas no processo de regeneração das matas ciliares? É porque o nosso maior interesse, né, Giovana, é saber se a mata ciliar do córrego Piedadinha vai começar. Do córrego. No caso é polinização. Sim, era o que eu acabei de falar aí. As abelhas nesta área, elas vão fazerem a polinização, né? Ela fazendo a polinização, ela está fazendo com que se fecunde uma quantidade muito grande de frutos e sementes, né? E essas frutas, essas sementes que são lançadas no chão vão fazer a reconstituição dessa mata ciliar também. Vai aumentar a mata ciliar do córrego. Vai começar, porque a mata ciliar, vocês já viram, é a proteção do córrego, né? Sem ela vai ocorrer erosão, não vai ter o ecossistema ali, né? Quem sabe volta o lobo-guará para essa região, porque não tem nem a lobeira mais, tadinho. Logo vai dar caldo, vai estar Vocês vão ver o lobo-guará. Vocês nunca viram o lobo-guará, né? E nem peixe ainda lá direito, né? Só tem peixe. É? Em meio às catástrofes que estamos vivendo com as mudanças climáticas, destaquem a importância de se recuperar áreas da mata ciliar e coletivos urbanos. Porque a mata ciliar, o papel da árvore, da mata, O que acontece, né? Então, a gente tem que preservar tudo aí, né? A gente tem que preservar as matas, para as matas protegerem as nascentes, né? E protegendo as nascentes e as matas, a gente está fazendo com que apareçam novas espécies na área, né? Tanto de pássaros, animais, como consiga balancear o ecossistema, né? E balanceando o ecossistema, você vai ter a abelha, desde que haja a conscientização das populações sobre o assunto, né? Que quanto mais for protegida estas áreas, melhor vai ser o dia a dia do ser humano, né? A gente está preservando, a gente vai estar preservando hoje para as novas gerações que estão vindo aí no futuro, né? Porque sem a gente estar preservando, no caso aí dessas queimadas imensas que houve esse ano aí, né? Que não foi só aqui no Brasil, foi no mundo inteiro, né? A grande quantidade de veneno que está sendo jogado indiscriminadamente, não são só os venenos, são os medicamentos também, né? Que poluem e contaminam as águas, o solo, né? Então tem que ter uma conscientização muito grande para com que haja esse equilíbrio no planeta, né? E ninguém sente calor embaixo de uma árvore. Não. Com certeza. Não é? E as catástrofes só acontecem porque o ser humano não preserva e não cuida do que é seu. Não sei se vocês já falaram, mas tem estudos, né, de cidades que a árvore, cidades arborizadas, ovelhas e tal, elas são mais frescas e a saúde é melhor do que cidades que não tem. Porque é o ar puro, né? E na cidade é muito automóvel, muita poluição sonora também, tem a poluição sonora também. Eu só vou fechar aqui, né?
e o assunto é bem distante, até para fazer um outro podcast sobre o assunto. Nós vemos problemas sérios de planejamento urbano voltado para essa questão ambiental. Seríssimo, em todos os cenários. Nunca se pensou em planejar hoje, como se hoje o planejamento está se pensando muito por conta dessas questões das mudanças climáticas, ecossistêmicas, de córregos e da própria sobrevivência do planeta. E o senhor acha que vem sendo possível acontecer uma mudança de mentalidade? E como o senhor estava comentando no começo, né, de empresários, empresas, de poder público, de governo, o senhor vê alguma luz no fim do túnel para uma mudança e realmente começar a se fazer atos, atitudes? Olha, o que eu vejo é o seguinte, que o principal alvo hoje para essa mudança são a conscientização dos jovens hoje a respeito do meio ambiente e da política de meio ambiente, né? Os governos de modo geral, né? Não só aqui no Brasil, no mundo inteiro, né? Os governantes do nosso planeta, né? Tem que terem mais consciência a respeito do meio ambiente, né? Da preservação do meio ambiente, que é o que não estão visando, eles estão visando apenas o lucro. Os grandes, eles só querem lucros e lucros e lucros e esquecem do resultado do amanhã, né? Eles querem o hoje, eles querem o resultado de hoje, né? Então tem que ter muitas políticas voltadas à preservação e à reconstrução do meio ambiente e a conscientização do jovem, porque conscientizando o jovem hoje, nós estamos conscientizando o adulto do amanhã, né? Então, daí, quanto mais conscientização, mais preservação, mais inteligência sobre os assuntos, né? E lá na frente, os jovens podem ser os nossos governantes. E com uma cabeça mais evoluída e diferenciada nessa preservação, o nosso mundo vai ser melhor. E agora a gente vai começar o nosso quadro mais fotogênico do podcast. Vai começar o bate-volta. Explica para eles como que é, Maria. Então, vai ser mais ou menos assim. A gente vai mostrar algumas imagens, às vezes a gente vai mostrar uma só, às vezes todas, mas vocês vão ter que comentar um pouquinho sobre o que vocês estão vendo na imagem, o que vocês a opinião. O que vocês veem quando vocês observam essa imagem? Para vocês. Aqui é uma mortandade de abelhas. As vaias. Sobre a mortandade de abelhas, a Felipe acabou de falar, né? Isso tudo é os agrotóxicos, né? Que estão fazendo isso com as nossas abelhas. Então, aqui, né? Olha, aqui no caso tem o pessoal fazendo um controle de queimadas, né? Temos aqui embaixo uma foto que são apicultores trabalhando, no caso essa fumaça que está embaixo aqui não é uma fumaça nociva à abelha. Aqui é a fumaça que a gente tem que ter para poder trabalhar com a abelha, né? Sério? É diferente. É o fumegador aqui. Mostrou lá? A última imagem é um fumegador. Então aqui vamos colocar aqui por partes aqui. A primeira queimada. Você pensou que era fogo, né? Você sabia que era isso? Eu não sabia. É um fumegador. Pegou em local de resgate. Sim, então vamos colocar aqui pelo meio aqui, tá? Ó. Essa foto do meio aqui é uma foto que está mostrando o início de uma queimada provocada pelo homem, pelo ser humano. No córrego Piedadinha foi eu que tirei. Isso, então aqui... no córrego Piedadinha foi eu que tirei. Isso aqui é uma ação criminosa do ser humano, tá? Eu pus proposital, deixa eu mostrar para o professor Rubens. Então, essa foto, esse pessoal aqui, ó, são 3 fotos. E a primeira também é de fogo, e a segunda e a terceira está no apiário. Essa aqui, ó, é tirada do córrego Piedadinha. Foi a preocupação que eu tive em
está colocando justamente pelo nossas abelhas que estão lá. Então aqui, pessoal, a primeira foto que está aqui em cima é o bombeiro defendendo a natureza, tentando apagar um foco de incêndio aqui, que no caso aqui, com certeza foi criminoso, tá? A segunda foto do meio é a foto que foi mostrada no Córrego Piedade, sim, uma foto de um incêndio criminoso provocado por um vândalo. No caso aqui, vou falar, um imbecil aqui no caso. Eu denunciei nesse dia. E a terceira foto aqui dessa fumaça está mostrando 2 apicultores aqui no local com uma fumaça sobre a colmeia de abelhas. Tanto é que a ignorância nossa, que eu achei que era fogo. Então, olha que não é, hein? Não, então aqui... É essencial na apicultura. Agora o seu Rubens vai analisar as imagens. Vou passar para ele analisar. Então vamos lá, pessoal. Essa primeira foto aqui, ela está mostrando um apicultor, no caso aqui, fazendo um resgate de uma colmeia de abelhas em uma árvore, onde ele está fazendo o trabalho de preservação e passando essas abelhas para o sistema racional de trabalho na apicultura. Tem uma imagem que é A imagem fala de pra ele. Mostra só as outras. Agora o Sr. Rubens vai falar um pouco sobre essas reportagens. Que refere-se ao tema de mais? Sobre o nosso projeto do Córrego Piedade. Olha, eu passo aqui no caso para minha esposa, tá? Mas que é a observação nossa a respeito do grande trabalho que vocês estão realizando aqui na Nascente do Córrego Piedade, na conscientização de vocês na escola, aqui na escola, né? Tá falando? E não só na escola, né? Está abrangindo muitas pessoas, vocês estão divulgando, né? Vocês estão batendo em cima, vocês estão levando isso adiante. Então, para nós é um orgulho muito grande que vocês estão fazendo, né? Vocês não estão só ajudando o futuro, mas como vocês estão começando uma iniciativa desde os mais velhos também, a eles verem e se melhorarem conforme o que vocês estão fazendo. Então, para nós é um orgulho muito grande. Nós temos só que agradecer a vocês e a professora, né, sobre esse trabalho que vocês estão fazendo no Córrego Piedade. Não é um trabalho que vocês estão fazendo. Vocês estão levantando e ajudando o nosso ecossistema. Né? De pouquinho em pouquinho, de grão em grão. Deixa eu só fazer uma observação aqui no que a Júlia acabou de falar aqui agora. Através dos nossos trabalhos de resgate aqui na cidade, na região, eu estou observando o seguinte, que as grandes empresas que tem aqui dentro da nossa cidade, na região, que solicitam o nosso trabalho hoje, estão começando a ganhar uma consciência ambiental hoje, onde existem técnicos ambientais hoje, pessoas formadas na parte de meio ambiente, onde estão ajudando a alavancar o trabalho de preservação com relação a esse trabalho que vocês também estão levantando aqui. Devido à conscientização dos jovens, os grandes também estão tomando uma proporção, né? Tentando reverter a situação no planeta. E isso começou de vocês. Então a gente só tem que agradecer, uma gratidão muito grande. Nossa, a gente tem que agradecer vocês por fazer parte, né? Por estar aqui ajudando a gente a passar essa mensagem. Vocês viram a importância da fala dela em relação a vocês? Vocês estão sendo o modelo e exemplo, porque partiu de vocês isso. Eu estou aqui como orientadora. Quando ela refere-se a mim, eu só estou conduzindo vocês, o que vocês pediram. É isso que vocês estão fazendo, está sendo de modelo para adulto. Tem noção? A importância de vocês? Tipo, como que eu vou colocar fogo na mata, vou colocar fogo na abelha, vou fazer todas essas coisas erradas, se eles que vão estar aqui vão sofrer as consequências? Se eu já estou, imagina eles. Então, isso é o modelo, exemplo que vocês estão dando. Muito bonita a fala. Na verdade, vocês estão apoiar a gente, tá com a gente, ajudar a gente nos nossos projetos. Então, bem merecido, vocês merecem. Obrigada. Parabéns. Parabéns.
Café tá Parabéns, parabéns, parabéns. Vocês gostaram de ter participado do nosso podcast? Muito. Queremos voltar mais vezes. É só Pode chamar. deixar. Quando a gente precisar de alguma informação, orientação das nossas abelhas amadas, nós vamos chamar. E olha, eu estou à disposição de vocês, da escola, porque o que puder fazer para vocês é uma satisfação. E a gente queria dar uma lembrancinha para vocês, um chaveirinho no nosso podcast. Obrigada. Especialmente para vocês. Muito obrigado, muito obrigado. Nós vamos usar com muito carinho. Obrigada. De nada. Então esse foi nosso podcast. Muito obrigada por vocês terem assistido e até a próxima. Tchau. Tchau.